no quarto de vocês, onde vocês quiserem, os certificados, né? Afinal de contas, é toda uma jornada de 5 anos que vocês passaram e só vocês sabem, né? O esforço que vocês fizeram para chegar até aqui, e vocês estão quase lá, já pegando nesse canudo aí. Então, assim, é uma vitória e tanto, e não pode esmurecer. Olha só, meus minutos de sabedoria que eu tiro todo dia aqui no escritório, estou aqui desde as 8 da manhã. Se a sombra dos dias tristes perturbar sua subida, volte seus pensamentos para Deus, que Ele está dentro de cada um de vocês, de nós. A vitória nos chega por meio de lutas. São lutas que travamos dentro de nós mesmos. Se as quedas magoam o corpo, servem para libertar o coração. E depois de vencer, espalhamos o amor ao redor de todos nós, porque pelo amor conseguimos vencer a nós mesmos. Então, é isso, tá? A gente tem que, um dia de cada vez, né? Apesar de todo esse estresse que a gente tem vivenciado aí, para vocês terem uma ideia, a gente está sem audiência, então nós, como advogados, estamos tendo que nos reinventar. Eu tenho feito pareceres à distância, tenho feito, graças a Deus, tem surgido clientes que a gente pode cobrar sem ser pelo processo, porque os processos estão parados. Então, a gente que é advogado, está dando entrada nas ações, está fazendo prazos, que os prazos não pararam, só pararam aquele pouquinho lá atrás. Os prazos estão correndo solto, mas assim, chega num ponto que o processo empaca, que é porque depende de audiência. Então, a gente também está se virando nos 30 aí para conseguir superar, né, essa situação. Eu estava falando para os alunos do oitavo agora, os únicos que não sofreram com essa pandemia no âmbito do direito são os servidores públicos. Então, assim, os juízes, os promotores, né, o dinheirinho está caindo lá, normal, não tiveram redução salarial, né, os analistas técnicos, mas os advogados sentiram um impacto violento, né? Os processos estão ficando mais lentos. A gente precisa ter muita paciência, muita serenidade e ir plantando para colher no futuro. E não desanimar por isso, né? Porque como eu tenho dito para vocês, cada um tem uma vocação. Não pode o aluno de direito também ficar naquele estigma, ai, só vou ser feliz se eu for servidor. Não é assim que funciona. Cada um tem uma vocação para uma coisa. Tem gente que não tem aptidão para ficar 10 horas por dia estudando, 8 horas, porque ser servidor, ser concurseiro, virou uma profissão. Os concursos também não são bolinho, então nada é fácil, nada cai muito do céu, tudo vocês vão ter que galgar, né? E a advocacia, como dizia Sobral Pinto, não é uma profissão para covardes, né? A gente tem que estar mesmo, está ralando um monte, por exemplo, vocês vão ter altos, quem for advogado, tá? Vai ter altos e baixos, vai ter anos excelentes. Por exemplo, você pode tirar só de dativo num ano 120 mil e no outro ano nada. Aí você vai ter que ter juízo suficiente para guardar aquela grana, aplicar, para servir de colchão ali. Esses dias eu tive um ex-aluno que falou, professora, fiquei 3 anos ralando de dativo, agora me saiu para mim 120 mil. Eu fiquei super feliz por ele. Falei, nossa, segura a onda então aí nessa pandemia. Ele fez júri, ele se meteu as caras mesmo. Foi fazendo tudo que parecia de penal. Cada júri, 5 mil reais. Ele pegou assim a região aqui e
Então, dativo ajuda muito os advogados iniciantes. Não é uma mão na roda, tá? Não esmoreçam. A rapadura é doce, mas não é mole, e não tá mole para ninguém, né? Esse negócio de pandemia. Realmente está bem complicado. Mas a gente vai tentando superar dia por dia. Eu não parei de vir um dia no escritório, nem nos dias que estava proibido. Eu me tranco aqui e vou atendendo, vou respondendo pelo WhatsApp, vou publicando no Instagram algumas coisas e vamos, continuamos com força na peruca, né? Hoje a gente vai falar, terminando de ver na execução trabalhista, a gente vai falar de expropriação de bens. Então, na aula passada, nós falamos muito sobre a penhora, os bens impenhoráveis, falamos do embargo de terceiro e embargo da execução, as matérias, falamos de exceção de pré-executividade. Só um recadinho antes de eu começar, gente. Então, semana que vem é a nossa prova oral, tá? Avaliação formativa. Só lembrando vocês. Como que vai ser isso aqui? Vai ser aqui pelo Zoom. Eu vou chamando pela chamada. Tem muita gente preocupada, falando assim, professora, mas se eu não conseguir conectar, se o sinal estiver ruim, tudo bem, depois você me manda um vídeo. Vai ter que fazer um vídeo daí, de 5 minutos, com um ponto que daí eu vou passar para quem não conseguir, tá? Quem já se apresentar aqui na aula que vem, os que estiverem, já se apresentarem, já ganha, já fatura os 3 pontos e pronto, já fica livre. O oitavo me questionou, mas professora, você pode então ser mais objetiva do que você vai cobrar? Posso. Então eu vou mandar para cada representante, vou mandar para o Wilker, o que é que vocês têm que estudar, tá? E aí, estuda e eu vou fazer uma perguntinha, responde em 5 minutos, tá bom? Responde, vocês vão estar com os materiais de vocês. Professora, só um minutinho que eu vou procurar localizar aqui no meu material, vou abrir a CLT, beleza? Eu tolero até uns 8 minutinhos no máximo. Aí já responde e está liberado. Por que eu estou fazendo isso, tá, queridos? A gente notou que colocando as atividades lá, primeiro, né, muita gente está fazendo a formativa, virou a formativa assim, virou uma coisa que um passa para o outro, ninguém está estudando coisa nenhuma, entende? Nesse negócio de colocar lá, procura na internet rapidinho, então ninguém está revendo os conteúdos. Então, é uma tentativa minha de dar uma puxada, tá, nessa qualidade, porque a FAP não quer ficar de fora. Vocês sabem que a FAP prima muito pela qualidade, né? Eu quero agradecer que vocês têm vindo nas aulas, quero agradecer muito, que melhorou muito essa história, por exemplo, da gente dar a presença. Eu, por exemplo, passo a chamada logo que a gente termina aqui. É um estímulo para agradecer mesmo, para prestigiar os alunos que ficaram aqui conectados, tá? E essa avaliação oral já é, por exemplo, um ensaio que vocês possam ter de uma banca. A banca futura aí que for apresentação online, e se for mesmo, uma forma de vocês já ensaiarem. Fora isso, vocês vão estar enfrentando um mercado de trabalho agora que está primando muito por essa questão tecnológica. Então, um profissional de direito vai ter que postar mini vídeos, tem que se reinventar, está todo mundo se reinventando. Então, eu quero estimulá-los a colocar isso para fora, tá? Colocar, se expor aqui, eu não tenho como exigir de vocês a abertura do vídeo,
tá? Eu até fiz um post lá no meu Instagram, que eu quero incentivar o aluno a abrir o vídeo, mas eu sei que é chato, muitos de vocês estão de pijama, assim, estão fazendo outra coisa, estão com filho e tal. Entendo isso. Mas semana que vem é uma apresentação oral, que daí eu peço uma exceção aí de abrir o seu vídeo e conectar aqui. Eu vou fazer uma pergunta da execução, vou passar para vocês os pontos, e aí vocês respondem, ok? Então, voltando aqui, a gente vai falar hoje da fase de expropriação dos bens. Como é que acontece com essa história de arrematação, leilão, praça, tá? Depois que a gente passou lá da fase da penhora, constrito, o bem está constrito, né? Lógico que a gente está falando aí de não conseguir dinheiro, o que é bem provável, né? Em muitos processos trabalhistas vocês vão ver que não consegue o bacen-júdi. Aí a gente partiu para uma constrição de bem móvel e imóvel. Como que a gente vai converter isso em dinheiro? Tá? Então, como é que vai acontecer essa expropriação de bens? É isso que a gente vai ver hoje. Então, primeiro detalhe, o que vem a ser asta pública? Asta pública, ela é uma expressão que vem do latim, que significa venda. A venda dos bens garantidores do crédito para execução, certo? Essa expressão encerra as hipóteses de alienação judicial dos bens, que podem ser por praça ou leilão, conforme prevê a CLT. Então, a CLT ela faz essa distinção entre praça e leilão. Porém, e o CPC de 73 também fazia. A praça, segundo o CPC antigo, era realizada no átrio do fórum, tá? Realizada ali no, quando se fala em átrio, é ali no pátio do fórum, certo? Dentro das instalações do fórum. E se destinava à venda de bem imóvel. Então, o CPC antigo, o artigo 686, era nesse sentido. Já o leilão se destinava a bem móvel. Hoje, porém, CPC 15, CPC atual, que aplica-se subsidiariamente ao processo do trabalho, a gente tem batido nessa tecla, né? A gente tem uma única expressão do CPC atual, que é o leilão, tá? Então, não se fala mais praça para imóveis, fala-se em leilão, uma coisa só, tanto a bens móveis quanto bens imóveis, artigo 879 do CPC. A CLT, por sua vez, ela continua com a distinção, porque a nossa CLT, vocês sabem, é muito antiga e ela, até vou abrir aqui, ela não foi modificada nesse peculiar, nesse aspecto. Não teve reforma trabalhista nesse sentido de tornar tudo uma coisa só nos moldes do CPC. Tá? Deixa eu abrir aqui o artigo. Estou falando do artigo 888 da CLT, parágrafo 1º. 888 da CLT, não, parágrafo 4º. O parágrafo 4º diz assim: se o arrematante, por seu fiador, não pagar dentro de 24 horas o preço da arrematação, perderá benefício à execução. Não, pela interpretação de todo o 888 da CLT, a praça é realizada do Fórum Trabalhista, por funcionários da secretaria. Vocês sabem que o cartório trabalhista é chamado de secretaria.
né, e não um cartório, tá? Então, os funcionários analistas, técnicos, seriam os responsáveis pela praça, segundo a CLT. E o leilão, quando nós falamos de leilão, segundo o 888, seriam feito por um leiloeiro, ou seja, um serviço terceirizado da Justiça do Trabalho, fora do átrio do fórum, fora das dependências dele, certo? Independentemente de ser móvel e imóvel. Então, cuidado com isso nos concursos públicos. A CLT não distingue entre bem imóvel e imóvel, essa distinção antiga do CPC. Ela distingue praça como a realizada dentro do Fórum Trabalhista e leilão, o que é realizado fora. E isso tem sido muito comum na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho raramente vai realizar praça. Ela realiza leilão, tá? Geralmente tem um leiloeiro, empresas especializadas em leilão, credenciadas na Justiça do Trabalho e acabam sendo as responsáveis aí pela alienação judicial dos bens. Algumas varas adotam praça seguida de leilão, né? Coloquei para vocês no material, praça seguida de leilão. Então, fazem as duas. Mas, e na praça, os bens somente podem ser alienados pelo valor da avaliação. No leilão, se admitem lances inferiores ao valor da avaliação. Também uma disposição ali do 888 da CLT, tá? O legislador deixou amplo isso, deixou assim como uma opção do julgador, do juiz, de como é que ele vai proceder na vara dele. Vocês sabem muito bem que juiz do trabalho, juiz federal, juiz de direito, eles têm toda uma função fora jurisdicional de administrar, e a CLT coloca isso, eu acho que é artigo 709, que compete ao juiz do trabalho administrar as varas. Então, ele é um administrador e ele vai verificar que forma que funciona melhor para a vara dele. Fazer uma praça ou fazer o leilão, certo? Ele adapta as circunstâncias dos bens penhorados, do tempo, do lugar, né? Da regularidade ou irregularidade com que isso funciona. A maior parte dos juízes, tá, queridos? Não tem mais essa opção de usar os servidores para o leilão. Tá? A maior parte dos juízes, pelo menos aqui em Londrina, não gostam mais, preferem um leiloeiro. Então, a gente não encontra mais caminhando pelo fórum, como a gente encontrava antigamente, os servidores fazendo essas atribuições, porque eu acho que houve todo um problema aí de que o analista e o técnico, eles não têm preparo para isso, né? É uma função muito específica de leiloeiro. E me parece que as varas não têm uma preparação, certo? Como a gente hoje tem empresas especializadas, fica muito melhor pelas empresas. Se for realizada a praça, ela vai ser ali no átrio do fórum e os bens vão ser vendidos pelo maior lance. Então, assim, era bem interessante quando havia as praças, tá? Você assistir, sabe? Uma alienação de bens. Eles pegam uma lista toda da vara, marcam o dia, tudo certinho, e o servidor, o analista ou técnico, começa a licitar os bens. Ele começa a pela metade da avaliação, né? Vamos supor 200 mil, então ele começa, primeiro lance, quem dá o lance de 100 mil? Tem algum arrematante? E aí, vocês sabem que tem toda uma divergência se o licitante, inclusive, pode ser o exequente ou não, porque o exequente, na verdade, pode adjudicar os bens,
a qualquer tempo. Ele pode preferir ficar com o bem para ele. Mas há toda uma divergência, ele pode funcionar ou não como um licitante, como um arrematante. Né? A arrematação é diferente de adjudicação. A gente vai ver isso. E a maior parte da doutrina e jurisprudência trabalhista entendem que não há óbice algum para que o exequente também funcione como um licitante, tá? Que ele também adquira o bem. O que a gente vê muito na prática, tá? É exequente levando, e a empresa também, muitas vezes levam laranja. Laranjas são pessoas ali para dar o lance, tá? Que na verdade, como não é atribuição do exequente e nem da executada ficar com bem, ela acaba levando terceiros interessada no bem de volta, ou o exequente interessado em ficar com o bem, e tem toda essa divergência se ele pode arrematar ou não, e na adjudicação funciona um pouco diferente. Na adjudicação, ele fica com o bem pelo valor da avaliação e não pelo valor do lanço. Então, não é raro da gente ver pessoas levando laranjas, tá? Laranjas é assim, você pega e leva alguém conhecido. Na verdade, você é que está pagando o bem, entendeu? É só para dizer lá, para dar os dados e tal, e arrematar o bem. Mas, passada essa questão que eu falei para vocês em torno de praça ou leilão, Professor, pois não. só voltando então, por exemplo, eu sou o executado, né? Eu sou o Uhum. dono da empresa lá que está devendo. Aí o bem da minha empresa ele vai para a asta pública. Eu contrato um laranja para comprar esse bem para ele voltar para mim? Tem empresas, Débora, que fazem isso, entendeu? Mas é difícil, você vê mais laranjas pela parte exequente. Por quê? Há divergência jurisprudencial, porque veja, para a empresa já está penhorado mesmo, para ela não vai fazer muita diferença, entendeu? Contratar um laranja. Mas para o exequente faz diferença, porque quando o exequente adjudica, quer ficar com o bem para ele fica com o bem pelo valor da avaliação. Então, muitas vezes não é interessante, entende? Por exemplo, tá? A dívida dele está em 100 mil reais. O bem vale 200 mil. Ou vamos pensar que o bem tem um valor que não seja interessante para ele, que todo o crédito dele seja pelo bem. Vamos pensar que o bem vale 100 mil, vale o valor da dívida. Mas ele quer ficar com o bem por valor menor, porque é mais interessante para ele. Então, ele leva um laranja para arrematar esse bem por 50 mil. Você entendeu? Para dar o lance de 50 mil. E se não tiver ninguém que dê lanço maior, o bem vai ser arrematado por 50 mil e ele vai ainda executar o restante. Entendeu meu raciocínio? Um bem imóvel. Entendi. Entendeu? Então, assim, por isso a importância do laranja. Muitas vezes nós, advogados, eu advogo muito para exequente, né, para trabalhador. Muitas vezes eu pergunto, escuta, o bem vai a leilão lá. Já, né? Você não tem nenhum laranja, você não tem alguém para ir lá e dar o lance, porque a gente consegue daí arrematar por valor menor. Você entendeu? Aí fica com o imóvel lá pela metade do que foi avaliado e continua executando o resto. Então, assim, é algo Isso, bem. isso daí não seria um, não poderia ser configurado como um enriquecimento ilícito, Um uma ato fraude, alguma coisa? atentatório à execução, né?
Então, isso, claro que isso acontece nos bastidores, né? Quando eu falo de levar o laranja, essa pessoa é levada nos bastidores. Então, assim, não é uma coisa. Muitas vezes esse laranja, vamos supor, tem até interesse no bem mesmo, entendeu? Muitas vezes, quando é marcado o leilão, a gente fala para o exequente divulgar para conhecidos que têm interesse no imóvel, mas você pode usar isso como uma tática, porque o bem está super avaliado. Vamos pensar, Débora, que é um veículo da empresa. A gente vê aquele veículo não vale nunca na China 10 mil, porque rodou mais de 100 mil quilômetros. Mas o credor, né, não tem outra saída, só restou aquele bem, você entendeu? E o bem, o valor do oficial de justiça, o juiz não voltou atrás, chancelou aquele valor, mas é um carro da empresa. Então, a gente muitas vezes fala para ele ir atrás de alguém e tal, porque o bem realmente não vale tudo aquilo que foi avaliado, né? Está um pouco acima. E há a possibilidade daí numa arrematação de se pegar por valor menor. Por que que muitas pessoas, queridos, compram bens em leilão judicial? Porque você tem essa possibilidade de dar lanços menores. Muita gente compra imóvel em leilão judicial e levam vantagem, justamente nessa vantagem de dar lanços menores do que o bem vale, tá? Então, isso assim, pois não. E seria o leilão com lance mínimo de quanto? Geralmente ele começa com um lance mínimo de 50% da avaliação, metade da avaliação, tá? Ele não começa por menos que isso, sempre é pela metade da avaliação. E, bom, por exemplo, se você for servidor, analista ou técnico, né? Como eu falei para vocês, são raras as varas em que o juiz gosta de dar essa atribuição. Agora, antigamente era muito mais comum, certo? Os servidores fazerem. Agora a gente vê muitas varas adotando o sistema das empresas credenciadas. Aqui em Londrina tem empresas de leilões e tal, que os juízes têm preferido delegar, assim como eles delegam os cálculos a um perito, a perícia e tudo mais, certo? Mas, vamos supor que você é servidor, você vai estar ali fora, com o valor da avaliação de cada bem, e você vai ter que narrar oralmente, né? Geralmente eles pegam um microfone e começam, ó, damos início ao leilão às 14 horas da data tal. Temos aqui um bem imóvel situado na rua tal, tal, tal. Valor tal. Né? Faz-se uma roda, um círculo ao redor desse servidor e ele começa a leiloar, tá? Licitar o bem, né? Falar do bem, descrever as suas características. Então, vejam bem, o que diz o 888 da CLT? Ó? Concluída a avaliação, dentro de 10 dias, contados da data de nomeação do avaliador, seguir-se-á a arrematação, que será anunciada por edital, afixado na sede do juízo e publicado no jornal local, se houver, com antecedência de 20 dias. Essa é uma formalidade da asta pública. Tem que observar essa antecedência de 20 dias. E nunca na vida, né, queridos, que esse prazo de 10 dias, nunca na vida. O leilão demora muito mais que esse prazo de 10 dias, tá? Contados da nomeação do avaliador. Geralmente os juízes extrapolam um pouco esse prazo de 10 dias, mas é uma formalidade. Pois não, Thales. Perdão, professora, cliquei errado aqui. Ah, tá. Prosseguindo, então, é um ato público destinado a proporcionar a aquisição, né, num processo de livre concorrência,
essa ata pública. Todos os que estão ali participando têm o poder de dar o lance, tá? Não precisa se inscrever antes, né? Então, você dá o lance ali, aí você vai na vara e pega a guia para proceder o depósito da arrematação. E aí a gente tem um problema sério que a CLT, ó, é silente na questão de que o devedor tenha ciência da asta pública na pessoa do advogado. Mas eu entendo que, por força da disposição do novo CPC, o próprio advogado, né, por ter procuração dos autos, estar constituído, ele vai dar ciência para o exequente, né? Geralmente a gente fica sabendo pelo processo e aí a gente cientifica o exequente e diz que vai acontecer para ele divulgar, para ele ver se ele vai ter interesse em ficar com o bem e tudo mais. A fase da expropriação, coloquei para vocês, é muitas vezes esquecida pelas varas trabalhistas, sendo de importância fundamental para a efetividade do processo. De nada adianta todo o esforço judicial para fazer justiça na fase de conhecimento e no momento da satisfação do crédito não ter êxito, né? Então, a CLT disciplina a expropriação com pouquíssimos dispositivos, como eu falei para vocês, através do 888. O 888 da CLT, ele tem 4 parágrafos. O parágrafo primeiro, tá? Ele diz assim: a arrematação far-se-á em dia, hora e lugar anunciados, e os bens serão vendidos pelo maior lance, tendo o exequente preferência para a adjudicação. Então, vejam, olha que interessante isso, tá? O leiloeiro começa o leilão e tal, e tem lá os lances, mas assim, pode ser que o exequente prefira adjudicar o bem. Então, não importa, se teve lá um licitante, o exequente disser, eu prefiro ficar com o bem, por esse valor eu adjudico. Vamos pensar que chegou lá 80% do valor do bem, tá? Ele tem essa oportunidade de dizer que fica com o bem, né? Não havendo licitante, ó, e não requerendo o exequente a adjudicação dos bens penhorados, poderão os mesmos ser vendidos por leiloeiro, nomeado pelo juiz ou presidente, que é o juiz do trabalho. O arrematante deverá garantir o lance, com o sinal correspondente a 20% do seu valor. Então, vamos supor, teve lá um licitante, só tem ele por 50%. Ele tem que ir lá e depositar os 20%, tá? Daí ele vai ter, depois vão ser dadas 2 guias para ele. No mesmo dia ele deposita, ele já garante o lance com 20% e depois ele deposita o restante, né? Nos dias seguintes. A CLT até não coloca em quantos dias, mas logo que homologada essa arrematação, porque vai para o juiz homologar, ele já tem que fazer o depósito da diferença. Então, a arrematação consiste no ato processual que implica na transferência coercitiva dos bens penhorados do devedor a um terceiro. Sempre que eu falo de arrematação, eu vou ter esse terceiro licitante lá
presente no átrio do fórum ou em outro local, que é o mais comum agora. A CLT não disciplina a legitimidade para arrematação. Apenas no parágrafo 1º diz que o exequente terá prioridade para a adjudicação pelo maior lance. Pelo maior lance. Desse modo, pensamos aplicável ao processo de trabalho o 890 do CPC, que assim dispõe. Pode oferecer lance quem estiver na livre administração de bens, com exceção, então o CPC coloca lá no 890, dos tutores, dos curadores, dos testamenteiros, dos administradores, dos mandatários, do juiz, MP, Defensoria Pública, os servidores públicos em geral, então eles não podem arrematar o bem, os leiloeiros e seus prepostos e os advogados de quaisquer das partes. Tá? Então, esses não podem arrematar o bem. Se o leilão for de diversos bens e houver mais de um lançador, terá preferência aquele que se propuser a arrematá-los no todo. Né? Então, vamos pensar vocês que um processo tenha lá a penhora de um imóvel, mais 2 veículos. Se aparecer lá um licitante que tenha preferência por ficar com os 3, esse vai ter preferência, segundo o 893 do CPC, sobre os demais. Oferecendo para os bens que não tiverem lance, preço igual ao da avaliação, e para os demais, preço igual ao do valor do maior lance, na tentativa de arrematação individualizada. Parte da doutrina, como eu falei para vocês, sustentam que o credor trabalhista, que é o reclamante, não pode arrematar, certo? Pois a CLT diz que o exequente tem preferência na adjudicação. Portanto, não havia interesse processual, né, para arrematar o bem, já que o interesse jurídico do credor, que a lei coloca, seria a adjudicação. Então, aí a doutrina se divide. O Mauro Schiavi, que é o autor que eu falo para vocês que eu gosto muito do livro dele, ele é de peso mesmo no país, muito bom. Ele diz o seguinte: entendo que não há vedação legal. O fato dele poder, só porque o fato dele poder adjudicar pelo maior lance, não significa que ele não possa lançar. Mormente em casos em que não há lanço algum. Para nós, então, segundo o Mauro Schiavi, o artigo 892, parágrafo 1º do CPC é compatível com o processo do trabalho por força do 769, ambos da CLT, e atende aos princípios da efetividade e da utilidade da execução. E aí, gente, olha só, o Mauro Schiavi é de peso e o Manuel Antônio Teixeira Filho, que é do Paraná, do nosso tribunal, também um doutrinador de peso, ele diz assim, Manuel, o credor também pode arrematar bens, ao contrário dos demais licitantes, não está obrigado a exibir o preço. Então, segundo o Manuel Antônio, ele vai mais adiante. Só que o Manuel Antônio Teixeira Filho, infelizmente, ele é um doutrinador um pouco minoritário nas posições dele, tá? Segundo o Manuel Antônio, olha só, além de poder arrematar, ele nem é obrigado a garantir, né, o lance, como os demais licitantes. Mas se o valor dos bens penhorados exceder ao seu crédito, ele deverá depositar. Então, segundo o Manuel Antônio, se ele lançou e esse bem excede o que tem lá na execução, que o crédito, ele vai ter que depositar a diferença no prazo de 3 dias, tá? Esse é o prazo da CLT. No prazo de 3 dias, tem que depositar a diferença sob pena de desfazer-se a arrematação.
Perceberam, queridos, qual o problema do próprio credor arrematar? Muitas vezes, o valor do bem excede. Não é raro isso, vocês vão ver, tá? Às vezes você pega um imóvel, né, vamos supor que a sede da empresa, sei lá, vale 800 mil e o crédito trabalhista é 100. Esse é o problema. Como é que vai fazer? O credor, né, vai arrematar, ele vai ter que depositar a diferença. Então, muitas vezes não é interessante para o credor, é o que acontece na maior parte dos casos trabalhistas. Professor, Pois não. no Pois caso não. se for de menor valor, a questão da adjudicação daí. Se for de menor valor, a CLT diz que a adjudicação será pelo maior valor do lanço dado. Tá? Pelo maior valor. Então, vamos supor que não tenha valor algum, tá, Gustavo? Não teve licitante. Ele vai ter que adjudicar pelo valor da avaliação. Agora, se houve licitante, isso que é muito bacana. Eu queria muito que vocês um dia acompanhassem o leilão. É bem gostoso, bem bacana mesmo. Eu tive a oportunidade de ir com o cliente, né, nos escritórios que eu trabalhei. E aí você fica acompanhando. Aí vamos supor, teve um licitante que ofereceu 60%. Entendeu? Você tem que ir com o cliente, porque o cliente, daí você pode dizer, por esse valor, o exequente adjudica o bem. Não é fica, né? Mas quer dizer fica com o bem. Por esse valor, o credor adjudica o bem. Você entendeu? Ele vai ter preferência na adjudicação pelo maior valor do lanço. Então, é muito melhor para o credor adjudicar do que arrematar. Ah, sim, entendi, sim. Você entendeu? Às vezes o crédito dele é 100 pau, né? Aí ele adjudica um bem lá, um imóvel bacana, por, sei lá, 60 mil. E continua executando os outros 40. Então, é muito importante aí o advogado acompanhar os leilões, sabe? Nós não vemos mais isso acontecendo. Tem advogado que nem dá importância quando marca o leilão. Mas é muito importante acompanhar o cliente. Porque podem ocorrer lá situações em que é vantajoso adjudicar o bem. Certo? Professor, Pois não. a senhora podia explicar essa outra questão que eu não entendi muito bem. A senhora falou de um bem avaliado em 800 mil, no qual o licitante dá um lance de 100 e tem que cobrir a diferença. Eu não entendi muito bem isso. Não, é assim. O que eu quis dizer para você, Djalma? Vamos supor, você está com uma execução trabalhista de 100 mil reais. 180 mil para receber, ou 200 mil, tá? Que seja. O bem está avaliado, o bem que foi penhorado, está avaliado em 1 milhão. Exemplo, tá? Em 1 milhão. Certo. Ou 800 mil. Tá avaliado em valor alto. Mas o Então, lance não começa com 50%? o lance começa por 50%. Você Daí já não entendeu? cobriria a dívida e sobraria dinheiro? Sim, mas o que eu estava explicando, a hora que eu expliquei isso, é que muitas vezes não vai compensar, eu estava falando da arrematação. Não há óbice legal, segundo o CPC, que se arremate, entendeu? O problema de arrematar é que muitas vezes ali o bem cobre a execução. Então vamos pensar nessa execução, 200 mil. Cobriu a execução, beleza. Só que você arrematou o bem por 400. Porque a metade do valor do bem é 400 mil. Você entendeu? Entendi. Cobriu a execução. Aí você tem que depositar a diferença. Entendi.
Você entendeu? Então tem que ter muito cuidado, viu, Djalma, que muitas vezes você penhora um bem que é muito superior ao valor do crédito. Aí o que acontece com o credor? O teu cliente não é interessante para ele dar lances lá de arrematação. Pode ser interessante para ele ficar com o bem, mas ficar com o bem, adjudicá-lo, significa também que ele vai ter que depositar a diferença. Então, é bem complicado quando a gente tem leilão onde o bem é muito superior. Você tem que rezar, pedir a Deus que haja um arrematante. Aí, o que acontece? Vai cobrir ali a execução, um terceiro mesmo. Cobre a execução. Cobre e devolve a diferença para o devedor. Né? Exatamente. Tá? Mas daí não é interessante o exequente, né? Ficar com bem e nem arrematar. Tá? Ele próprio. Beleza? Outra dúvida, queridos, outra celeuma que se tem nessa parte, na hora da arrematação, é a questão dos tributos, dos gravames sobre o bem. Como é que fica se tiver IPTU atrasado, condomínio, despesas com água, luz? Como é que fica essa questão? Há muitas discussões e muita celeuma na doutrina e jurisprudência sobre essas dívidas. Tem uma corrente que entende que a arrematação, sendo uma forma originária da propriedade, ônus e dívidas que gravam o bem ficariam extintas e subrogadas no preço da arrematação. Tá? Outros entendem que teriam status de compra e venda. Portanto, as dívidas seriam transferidas ao arrematante. Seria o próprio terreno. Isso, exatamente. Qual que é o entendimento que prevalece? O entendimento que prevalece é que ela é uma forma de aquisição originária da propriedade. Ou seja, mas aí a gente tem o CTN também, que eu coloquei lá para vocês. Ó. O que diz o CTN a respeito? O Código Tributário Nacional. Os créditos tributários relativos a impostos, seja a propriedade, o domínio útil aos bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas de prestação de serviços referentes a tais bens, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Então, assim, segundo o posicionamento do Mauro Schiavi, que é o autor que eu sigo, e de grande parte da doutrina e jurisprudência, as dívidas que gravam o bem subrogam-se no preço. Aí, o que o juiz do trabalho teria que ver? Em primeiro lugar, paga-se o crédito trabalhista, certo? Aí, o montante que sobrar vai para os demais credores. Iria daí para o fisco, certo? Então, assim, de outro lado, se após o pagamento do credor trabalhista, o valor restante não for suficiente para pagar essas dívidas, elas continuam gravando o bem, sendo a responsabilidade, segundo o CTN, artigo 130, do adquirente. Então, o adquirente assume o bem com os ônus e bônus. Por isso que muitas pessoas adquirem bem em leilão, né? Por exemplo, agora em tempos de pandemia, a Caixa faz muitos leilões. Quem está com uma graninha, acha uma boa adquirir pelo leilão, adquire mais abaixo. Mas vai ter que ver que muitas vezes tem impostos atrasados. E segundo o Código Tributário, eles vão acompanhar aí o bem. A mesma coisa. Ah, tá bom, querido. Tá bom, Emerson. Não tem problema, tá? Ontem meu sinal também estava péssimo. Minha aula caiu 3 vezes. Mas hoje está bem tranquilo. E o professor Tiso reclamou agora em Arapongas que o sinal dele estava ruim também. Com essa chuvarada, né?
tem atrapalhado as nossas aulas, infelizmente. Eu que tenho aqui internet fibra, ontem caiu várias vezes. Então, veja bem, o Mauro Schiavo coloca uma posição interessante que eu achei para comentar com vocês. Ele acha que o juiz tem que verificar cada caso concreto e decidir com razoabilidade, proporcionalidade, sempre buscando a efetividade da execução. O credor trabalhista está em primeiro lugar. Então, o que acontece? Ele pode, segundo o Mauro Schiavo, ele pode sim, o juiz, conceder uma arrematação livre de ônus ao arrematante, prevalecendo a responsabilidade pelo gravame, tá? pelas dívidas, a cargo do executado. Jogar isso para o executado, certo? Porque também seria uma atitude, também seria uma decisão injusta, né? Jogar, se a gente for pensar, jogar todas essas dívidas sobre o bem para o arrematante. É algo meio complicado. Então, a jurisprudência, principalmente trabalhista, tem entendido que se o valor da arrematação não for suficiente para o pagamento das dívidas que gravam o bem, o próprio executado continuará por elas responsável, de forma pessoal. Ou seja, dívidas de natureza real se convolvem em dívidas de ordem pessoal. O arrematante receberá o bem livre e desembargado de qualquer ônus. E inclusive tem um enunciado de número 35 da primeira jornada de execução, né? Esses enunciados que, vocês sabem, não tem força de súmula. Eles são decididos em congressos de juízes trabalhistas. Então, que foi decidido o seguinte, ó, na execução trabalhista, aplica-se o artigo 130 do Código Tributário, dando-se preferência ao crédito trabalhista, em seguida, a satisfação dos créditos tributários. O adquirente receberá o bem livre e desembaraçado de ônus fiscais, condição que ficará expressa no edital. Então, quando o bem vai a leilão, já se coloca essa condição. Satisfeitos os créditos trabalhistas, em caso de remanescerem débitos tributários, persistirá a responsabilidade do devedor originário. Tá? Então, isso que é o complicador, queridos, para os arrematantes, né? Muitas vezes eles têm todo esse abacaxi para resolver depois, mas consegue, com um bom advogado, né? Com um bom... as pessoas, assim, ainda eu acho que levam muita vantagem adquirindo bens em leilões. Mesmo com esses tributos pendentes, porque hoje você consegue não só essa responsabilidade do executado, né, que segundo o artigo 130 do CTN, você tem como exigir dele e ele consegue fazer isso, fazer um parcelamento. Alguns arrematantes preferem acabar assumindo esse ônus e parcelando lá junto ao fisco, né? Vocês sabem que hoje você consegue parcelar até em 120 meses de dívida tributária, né? 180 meses, se não me engano. Bom, o que mais que a gente tem que falar ainda? Arrematação parcelada de bens e sua compatibilidade com o processo do trabalho. O artigo 895 do CPC que traz essa possibilidade, tá? Vejam lá o que diz o artigo 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações, então essa possibilidade veio com o CPC 15, poderá apresentar por escrito, até o início do primeiro leilão, uma proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação. Então, ele apresenta lá uma proposta de como ele pretende pagar isso parceladamente. É possível? É. Ou até o início de um segundo leilão,
a proposta de aquisição do valor que não seja considerado vil. A proposta deverá conter a oferta de pagamento, pelo menos em 25% na hora do lance, à vista, e o restante parcelado em 30 meses. Olha que interessante. Garantindo uma concaução idônea quando se tratar de imóveis e por hipoteca pelo próprio bem quando tratar-se de imóveis. As propostas indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. Então, muita gente tem se interessado em adquirir bens dessa forma, de forma parcelada. Em caso de atraso, vai incidir uma multa de 10% sobre a soma da parcela, né, inadimplida com as parcelas vincendas. Então, não é interessante fazer essa proposta se você não tem realmente certeza, né? Se o licitante não tiver certeza. O inadimplemento vai autorizar o exequente a pedir a resolução da arrematação e a execução vai ficar pelo valor devido, devendo ambos pedidos serem os autos em que se deu a arrematação. Então, doutrina e jurisprudência divergem sobre a aplicabilidade desse artigo 895, que é a arrematação parcelada, no processo do trabalho, em função da gente não ter dispositivo expresso, né? Porém, a gente vai ter parcela da jurisprudência, está bem dividido nesse ponto, entendendo que é possível, sim, fazer essa arrematação parcelada, tá? Eu diria para vocês que doutrina majoritária e jurisprudência majoritária entendem que não se aplicaria esse preceito. Mas vem titubeando, vem crescendo aí jurisprudências em ambos, aventando essa possibilidade. Todos os dispositivos do CPC 15, se a gente pensar que tem que ter uma aplicabilidade, né, que se tenha compatibilidade com o processo trabalhista, vai ser de aplicabilidade. Alguns juízes de trabalho podem entender que essa arrematação aí em 30 meses não busca a efetividade do processo de trabalho. Então, os que apregou não aplicabilidade desse artigo entendem dessa forma. Bom, a adjudicação, o credor fica com o próprio bem, fica constrito, o credor tem o direito da adjudicação, mesmo se o bem já tivesse sido arrematado por outrem, desde que ele formule lá o seu requerimento, antes da assinatura do auto de arrematação. Então, tem que ser lá no momento do leilão, tá? Os bens serão vendidos, tendo exequente, já falei disso, preferência na adjudicação. O prazo para seu requerimento, a CLT nada diz. A CLT só diz que ele tem preferência. No entanto, o prazo para requerimento, não sei se eu coloquei para vocês isso na jurisprudência, a CLT não regula o instituto da adjudicação, apenas dizendo que ele, sem qualquer estipulação de prazo. Sendo assim, a interpretação que se pode extrair desse dispositivo, do 888, é que o pedido de adjudicação pelo credor deva ser feito após a praça, não havendo, contudo, um prazo em que esse direito deva ser exercido, devendo ser realizado antes da assinatura do auto. Então, pois não. O Júlio caiu, ele pediu para a senhora aceitar ele de novo. Ah, tá. Desculpa. Tá, obrigado. Então, de qualquer modo, o 901 do CPC diz que o auto de arrematação vai ser lavrado
logo após a asta pública. E se a adjudicação for feita, tem que ser antes da assinatura do auto. Então, por isso que é prudente que se faça uma adjudicação durante ali o leilão, tá? O que é a remissão da execução? A remissão é o pagamento. O pagamento pelo executado é deferido, né? Se este for o preço do valor da condenação em qualquer hipótese. Então, para não deixar o bem ir a leilão, ele pode remir a execução, que é o pagamento. Dispõe o 826 do CPC, antes de adjudicados bens ou alienados, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios. Então, queridos, por mais que, né, não pode só pagar o crédito do exequente. Toda execução vai ter honorários advocatícios, vai ter custas processuais, honorários periciais. Quando ele vai remir, ele tem que pagar toda a execução, não apenas o crédito do exequente. Eu coloquei para vocês o momento, segundo o 826 do CPC, combinado com o 888, qual que é esse momento? De remir até a asta pública, antes da adjudicação ou da arrematação, e nas 24 horas que sucederem a arrematação, pois é o prazo que o arrematante tem para complementar o valor do lance. Então, aquele lance de 20% que o licitante dá, ele vai ter 24 horas para depositar a diferença. Se nesse interregno o devedor remir a dívida, né, remir a execução, pagando essa importância, a arrematação não vai persistir, certo? Bom, na próxima aula eu continuo. Bom, deixa eu só terminar aqui o que eu tinha para falar para vocês de remir. Qual que é a diferença entre remir a execução e remir os bens? Remir os bens é resgatar alguns bens que foram objeto da arrematação. Muitas vezes, ele vai ter que remir a execução, tá? Ele vai ter que remir a dívida, pagar a dívida, para poder resgatar esses bens. Não tem como ele resgatar os bens sem pagar a dívida. Então, é algo bem complicado, em razão do caráter alimentar do processo de trabalho, do crédito trabalhista, que tem preferência, não há uma possibilidade de remir bens sem o pagamento da dívida. Na próxima aula, então, eu falo de lance mínimo, lance vil, a gente continua. Se bem que na próxima aula é a nossa formativa, né? Então, eu vou cobrar essa questão dos lances na formativa, tá? Eu fico de passar para vocês, vou fazer a chamada, então. Eu fico de passar para vocês o que eu vou cobrar direitinho, ser bem pontual, né? Bem clara, objetiva. O que eu vou cobrar nessa formativa. Deixa eu pegar aqui. Alexander. Tá aí? Beleza, Alexander. Alisson. Não? André Henrique.
Bernardo. Bernardo tá aí? Não, né? Bruna. Carlos. Beleza, Carlos. Carlos César. Não. Daiane. Djalma. Presente. Eliane. Não. Elivelton. Presente, professor. Beleza. E o Erielton também tá aí, né? Erielton e o Emerson. Presente. Beleza. Presente. Obrigada pela presença, tá, queridos? Fabiana. Não. Gabriela. Não. Geisiane. Giancarlo. Presente, professor. Vocês sabem que a turma de vocês é muito especial para mim, né? E eu tô... Porque a última turma que se formou, o último 10º, eu nem fui na formatura. Acabei não indo, não deu. E essa, assim, eu tava tão feliz porque eu ia, né? Eu gosto muito de vocês. E assim, vocês veem como é a vida, né? Por essas questões todas, eu nem sei, Ô, né? professora, Vai ter, tá? Pois não. a Letícia Zeica acabou de falar que a internet dela caiu, Certo. daí pediu para a senhora marcar presença. Tá, a Geisiane tava aí hoje? Não, né? Graziele tá, né? Graziele tá. Guilherme, não. Gustavo tá. Heloíse. Presente. Grazi eu já coloquei. Heloíse também tá. Érica, não. Jonathan, não. João Carlos. Presente. E João Vitor. Não. Júlia. Não. Júlio César. Presente. Beleza. Carolina e Caroline, não. Letícia, beleza. Lília não tá. Luana também não tá. Professora, a A Carol Débora Cascais está... respondeu aí. Quem? A Carolina Cascais Ah. respondeu aí, escrito. Beleza, Caroline. Já consertei aqui. Luana, não tá, né? Lucas. Lucas de Souza. Estou aqui, Está presente. aí. Lucas Mateus? Não, né? Luciano, beleza. Mariana? Nenhuma das Marianas. Tô aqui, professora. Ah, Vidal. está? Vidal. Desculpa, querida, não te vi. Mariana Vidal. Beleza. Gente, se eu cometer qualquer erro lá, vocês já me avisam pelo WhatsApp, mandam uma mensaginha, mas eu acho que tá tudo certo. Matheus, tá aí. Mônica? Não. Patrícia? Também não. Paulo? Tá aí. Presente. Raquel tá aí. Juan? Não, né? Minha Sheila. A Silvia está. Caiu a dela, mas já falou aqui. Thaís? Não. Thales? Presente. Beleza. E o Wilker? O Wilker não tá aí hoje. Beleza, queridos. Um beijo grande. Bom final de semana para vocês. Tá? Bons estudos. Força na peruca. Direito não socorre aos que dormem. Então, assim, o estudo é diuturno. É uma labuta, é árduo. Eu sei que vocês deram uma desanimada com tudo. Mas não deixa a peteca cair, porque
deixar a peteca cair é pior, né? Porque como eu falei para vocês, eu venho para o escritório todo dia, eu abro os livros, eu já respondo meus WhatsApps, eu atendo cliente. É isso, essa dinâmica, é como se vocês estivessem na faculdade ainda. Pega o TC, termina o TC, estuda para a OAB, divide o tempo, tá? Para vocês não ficarem desanimados, não esmorecerem. Estamos juntos, né? Essa empreitada toda. Logo as coisas, né? Como vocês viram, a gente tem tido muitas notícias sobre vacina. Tem mais acho que de 20 empresas trabalhando, nacionais, internacionais. Então, assim, eu acredito que venha uma imunização logo. E vindo, tudo fica resolvível. A gente só não sabe se vai ser até dezembro. Mas esperemos que tudo melhore. Tá Ô, bom? professora, Pois não. quando a senhora começou com o seu escritório, a senhora fez sociedade com um colega, essas coisas? Ou foi meio de supetão sozinha? Não, aconteceu assim, Lucas. Eu me formei, quando eu tirei a minha OAB, eu estava no Sokolovsky, que era o escritório que eu já estagiava, tá? Porém, eu fiquei lá daí só um ano, porque você sabe como são escritórios grandes, né? Na verdade, a gente vê que só trabalha para eles e tal. Aí eu me reuni com uma colega, com duas colegas, e montamos o nosso. Foi assim. Então, assim, mas hoje tem muita gente, eu tenho ex-aluno que está trabalhando de casa mesmo, quando precisa atender, vai na OAB, ou loca a sala, paga cinquentão para um colega, você entendeu? E atende lá. Você não precisa se preocupar com estrutura. Eu só acho interessante ter um escritório pelo seguinte, tá? Vai acontecer que você vai aumentando os seus atendimentos e aí, porque eu já subloquei sala também, já participei desse negócio de coworking. Aqui em Londrina tem muitos lugares onde você pode atender pagando por hora. Já fiz dessa forma. Mas daí vai aumentando, seus clientes vão aumentando, ele quer um lugar para te encontrar, entende? Por isso que eu acho que um escritório sempre vale a pena, você ter a sua portinha. E o que é ruim de trabalhar só? O que é ruim de trabalhar sozinho? Você não tem um colega para dividir as suas audiências, para ser teu parceiro, entendeu? Então, acho bacana abrir com o outro, porque, vamos supor, um faz penal, o outro faz outra área. Se tem um apuro, uma audiência, você pode dividir com ele. Vocês podem trocar experiências. Eu, aqui com meu esposo, né? Ele gosta muito de fazer família, o Paulo. Eu já gosto mais de trabalhista. Então, a gente já dividiu tudo que aparece de trabalho vai mais para mim. Mas, e aí rateia as despesas, entendeu? Então, assim, o bacana é isso, de estar em dois ou três, certo? E você, assim, vai dividindo tudo, vai trocando ideias, né? É muito ruim quando você está sozinho, porque daí fica muito peso para o advogado, muito peso. Vamos supor que você começa a fazer muita coisa e tal, aí num dia X, suas audiências todas estão batendo. Você tem uma audiência no fórum, outra na Justiça Federal, ou outra na Trabalhista, e daí quem que vai te ajudar? Entendeu? Então, assim, Uhum. é por isso que a gente recomenda que seja mais de um. Por exemplo, o professor Tiso atende junto com a Natália em Arapongas. Dividem despesas, é só divisão de despesa. Entendeu? Geralmente a gente faz rateio de despesa, né? E o resto divide quando um precisa do outro. Ó, não vou poder fazer audiência, é possível que se faça, né? A professora Estela, que foi, não sei se foi professora de vocês, também está junto lá. Não chegou a ser. Não chegou a ser, né? Então, está junto com o Tiso, também lá era Pontes. Mas é assim que funciona. E vocês têm que pegar início de carreira
se inscrever como dativo. É muito bacana. É um dinheirinho que vai entrar ali direto. Escolher comarcas, vocês podem escolher 3 comarcas nessa inscrição da OAB. Então, escolhe comarcas onde não tem muita gente inscrita. Aqui em Londrina, nossa, você vai ser chamado daí 3 anos. Entendeu? É muito advogado inscrito. Você tem que pegar comarcas vizinhas. Bela Vista, Mandaguari, advogado, onde o advogado não tem uma lista muito gigante. Tem que pegar comarcas estratégicas. E aí se inscrever nas áreas que você meteria as caras. Você tem direito também a escolher 3 áreas. Então, o que eu recomendo, tá? Quem tem um certo quê por penal, quem gosta de penal, é difícil um penalista conseguir fazer outra coisa, tá? É difícil. Mas eu sou a favor daquela que, no início de carreira, não se escolhe muito, tá? O início de carreira, você tem que pegar Tem experiência. que pegar de tudo, fazer de tudo. Tem que pegar experiência. E depois de uns 2, 3 anos, aí você começa a ver, né? Vamos supor, aumentou muito penal para você. E aí você começou a se especializar mais em penal e tal. Aí você vai deixando as outras coisas. Mas o comecinho é uma coisa assim, principalmente quem for optar pelo lado de família, trabalhista, empresa. Aí tem que pegar várias coisas. Eu não sou a favor eu vejo que os ex-alunos que ficaram escolhendo muito, ficaram pelo caminho. Porque hoje em dia tá difícil. Por exemplo, a trabalhista, você não sabe quando que aquela área vai sofrer um certo impacto, né? A trabalhista com a reforma trabalhista deu uma esvaziada. Daí a gente vai migrando para outras áreas. Tá? Mas é muito gostoso ter um cantinho. Olha lá, ó, o meu diploma lá da OAB. Vocês podem pôr o diploma logo da FAP no cantinho de vocês. Tem muito aluguel barato, queridos. Essa sala que eu tô, mesmo com o Paulo, sai 400 para cada um por mês. Ô, louco. E a gente tá num prédio que é super bonito, tem secretária lá embaixo, o cliente espera. City Hall Center, é em frente do fórum aqui de Londrina. Então, assim, tem aluguel que vocês vão achar, hoje as pessoas estão querendo alugar. E não vai faltar oportunidade. Por isso que em 2, 3, você racha as despesas, fica bem em conta, mesmo que vocês não tenham tirado a OAB ainda. Já se junta, vamos supor que o Djalma, que já está na frente, com o Gustavo, vai fazendo as coisas ali junto com eles e tal, até sair a vermelhinha. Vamos supor, daqui 6 meses você já tira, 1 ano. Não tem problema, tá ali junto, não parou. O conselho que eu dou a vocês é não pararem. Não pararem, porque o direito, ele modifica-se muito rápido, o tempo todo. E aí, o que acontece? Vamos supor, se você parar 6 meses, eu vou descansar o ano que vem, não quero saber do direito. Você pode ter ficado para trás, você pode ter ficado lá para trás, é muita coisa para estudar depois. Então, continuem, como, sei lá, uma pós, né? Tem muitas pós online, tem a pós na UEL, tem aluno de mestrado da UEL, você pode seguir como aluno especial, que chama, se inscrever. Tem o mestrado na Unicesumar em Maringá, que é excelente. Então, assim, tem muita coisa para vocês não pararem. O que eu aconselho é não parar. Faz um cursinho para a OAB, entendeu? Até passar. É isso. Tá bom? Fechado. Fechado? Beijo grande, tá? Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.